Fala aí pessoal, tudo bem? Oito Manique de novo aqui no teu timeline. Mais uma vez, mais um dia seguido aí, mantendo aí o prometido de representar o Tzolk'in diário, tá? Então, como você pode ver aqui no, no Nagual de hoje, no rosto de hoje, né? Pode ver que é Kimi, morte, tá? 7 Kimi. 7 Kimi, como vocês estão vendo, estão acompanhando aí, é o pico, né? É o topo na representação da trezena Ahau, tá? É a jornada de construção do guerreiro espiritual, tá? Beleza? Então hoje é o sétimo dia. Pode ver aqui, ó, trezena Ahau, Arpu, beleza? Luz, sol, consciência, espiritualidade, né? Evolução, abertura. Então hoje é 7 Kimi, morte, tá bom? Kame, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui no seguinte, né? Fazer aquela conferida do dia de praxe, para a gente bater aqui, conferir, né? Com a contagem, com a correlação GMT. Então vamos lá. Quarta-feira, 17 de agosto de 2022. Contagem longa, como eu estava comentando aqui e mostrando para vocês ontem. Hoje a contagem longa para o dia de hoje é 130914 6 é Kimi, morte, o signo Kimi, beleza? E no dia 66, o Kim 66 do Tzolk'in, o Kim 66 do Tzolk'in traz a sexta trezena, que é essa aqui, casa 6. Beleza? Então no Kim 66 a gente tem o início da trezena número 6. Morte, transformação. 666. Ah, viu? Só para dar uma gelada na barriga. Então hoje é 130914 6, beleza? Representando aí 13 Bactuns, 0 Catuns, 9 Tuns, 14 Vinais e 6 Kins. Sendo que o sexto Kim é 7 Kimi, 7 morte, o pico da transformação e do mergulho da jornada do herói espiritual. 19 Yaxkin, né? Dia aí no calendário sagrado, no calendário civil, Rab, né? O calendário de 365 dias dos maias. Lembrando que a gente está sob a regência aí do dono do ano, que é 11 Manique. O senhor da noite de hoje é o G7, beleza? E vamos dar aquela conferidinha também aí na estela de hoje, né? Aqui pelo site do Living Maya Time. Beleza? Deixa eu movê-lo aqui. Então, olha lá, 17 de agosto, 130914 6. Deixa eu pôr a mãozinha aqui no meio e vou navegar com a imagem. 13 Bactuns, 0 Catuns, 9 Tuns, 14 Vinais, 6 Kins, né, 6 dias. E é Kimi, 7 Kimi, beleza? 19 Yaxkin e Deus da Noite G7, se eu não me engano, que eu acabei de trazer essa informação. G7, beleza? 19 Yaxkin, tá aí. Então tá conferido a data de hoje, né? Pra gente seguir aí com a nossa observação e leitura, né, da trezena, do ciclo do Tzolk'in para hoje. E sabendo que a gente está vendo a data correta, o dia correto, a frequência correta, o ciclo correto, né, para a gente poder absorver, né, absorver aí a mensagem do dia e entender o significado, né, entender o significado dentro aí de um espectro, como é que eu posso dizer, correto, né, aí na contagem de dias, né, uma vez que é seguido por né, por toda uma linha aí de. Então, muito bem, gente, já vimos o dia de hoje na fundação, né, que é um órgão aí que tem informações bastante sérias. No Living Maya Time também, né, que é onde a gente tem o desenho da estela diária, que é bastante interessante, né, pra gente ver como seria, né. Então esse aqui é o site, ó, Living Maya Time, olha que bonito. Sol, milho e o calendário, né, dos maias, certo? Olha aqui, ó.
E ele é mantido pelo Museu Smithsoniano, tá vendo? Pela importância e seriedade do conteúdo que tem aqui no livro em Maya Time também, ó, Smithsonian National Museum of the American Indian, tá vendo? Então, inglês, espanhol, e veja bem, ele tem recursos, ele tem material para professores, né, para quem tiver tá pesquisando. Então, quer dizer, aqui é bacana, aqui é conteúdo quente. Que é coisa quente, tá bom? Então tá aqui a data de hoje, a estela de hoje. Vamos ver aqui no Tzolk'in, né, o dia de hoje, que é o 7º dia. Aqui tá marcado com o de ontem ainda. Pula uma casinha para frente, então o dia de hoje é esse aqui, 7 Kimi, tá? Essa aqui é a trezena Hal, que está demonstrada aqui no Tzolk'in, né? Olha aqui, ó, que começou aqui embaixo no Ahau. Aí veio Ahau, Imish, Ik, Akbal, Kan, Shikshan, Kimi, que é hoje. 7 Kimi, 8 Manik, 9 Lamate, Muluk, Ok, Shen e termina com Eb, tá bom? Então hoje é a 7ª casa da trezena Ahau, beleza? Que é a trezena aí que traz a frequência pra gente ativar em nós o arquétipo dos gêmeos heróis, dos guerreiros do espírito, dos caçadores, de Ahau, de Arpu, da luz, né? Enfim. Então vamos lá. Hoje então não é 6 Shikshan, que era o dia de ontem, volta para sua casinha. Nem está pareado hoje com 8 Manik, volta para sua casinha. Hoje é a 7ª casa, que é aqui, ó. 7, ok? 7ª casa da trezena Ahau é hoje. É um dia de bastante importância, porque o signo de hoje ele tem um significado e uma força dobrada, tá? Por conta aí do entendimento binário de cada um dos dias dentro do ciclo da trezena, né? Trazendo aí um significado, trazendo aí uma composição, um entendimento, né? A união dos dois signos né? Que formam cada um dos degraus de uma trezena, né? Como você pode ver aqui, ó. No mesmo degrau de Ik 3, a gente tem 11 Ok. Então, entende? Ele vai 3 mais 11, 14. Da mesma forma que aqui na casa 2 e a casa 12. Então, cada uma das linhas dos degraus de uma trezena, não só aqui no ciclo micro, que é o ciclo da trezena, mas assim também como no ciclo de Catuns, o ciclo meia, contagem curta, que é exatamente com esse formato, só que ao invés de um dia para cada degrau é 20 anos, tá? E a gente está no 3º degrau. Então, da mesma forma que aqui na micro observação da trezena, dessa matemática piramidal da trezena, da mesma forma que aqui existe essa paridade, essa composição binária de os dois degraus formar sempre um 14 na coluna do meio, tá? Como se fosse uma espécie de eixo, um eixo que forma uma força de 14 nos ciclos de 13 dias. Então, no primeiro dia, em que a força da trezena está fraca, né? Que seria aqui a força 1, ou seja, quando foi semeado a trezena, né? Quando deu início no primeiro dia, a força desse ciclo de 13 dias, aí de forças telúricas, né? Que seria aí considerado a capacidade feminina da Terra, né? De germinar, né? A essência e a frequência de cada um dos 20 signos nesse processo entre as forças, né? Da Terra e as frequências do Sol, né? Que compõem aí esse processo de crescimento e evolução espiritual, né? Que é o trabalho aí estrutural do Sol nas frequências, e a força criativa, impulsionadora da Terra, representando o lado feminino nesse processo de crescimento e desenvolvimento das trezenas, né? E assim a gente se sincroniza com elas e vai nesse barato, tá? Então, da mesma forma que cada dia tem aí a sua composição, sua compensação, né? Não só de número, como que seria a força desse processo criativo de construção, mas sim em seu significado. Ele se compõe, né? Como uma espécie de teoria e prática, né? Enfim, por exemplo, aqui, ó, a trezena Hal, que é a jornada e a construção do arquétipo do herói, da luz, do guerreiro da luz. Ela se inicia com a frequência de Ahau, com o início, né, com a germinação, com a semeadura do entendimento, né, e da clareza sobre as características desse signo, né, a predisposição para se sintonizar com eles. E tem como conclusão no 13º dia o caminho, né, a força que te leva a tomar uma decisão, a força, a frequência que te leva a sair de onde você está, a se colocar em um caminho em direção àquilo com que você se propôs nessa sincronização, que é o caminho da construção do guerreiro de Ahau, do guerreiro de Arpu,
tá? Então, existe uma binária, uma questão binária que o Kenneth Johnson apresenta nos livros dele, que é esse entendimento, tá? Então, dentro de uma trezena, qual é o dia cuja frequência, né, somada a 7 forma ela dobrada, né? Por exemplo, aqui, ó, Akbal, 4 Akbal. No dia em que a gente passa por 4 Akbal, a força de movimento, de evolução desse ciclo de 13 dias está com 4, ela está subindo, ela está conquistando ainda aqui o topo. Então ela tem aqui uma espécie de equilíbrio, de contrapeso, tá? Com o 10. Tá? É como se o equilíbrio dessa transformação, desse movimento de construção diária, fosse sempre o 14, fosse sempre a força e a potência de 14. Tá? Então, quando aqui tem um, do outro lado tem o que vai compensar sempre. É como se o 14 fosse o equilíbrio, o eixo dessa construção, desse cunho diário, das características de cada uma dessas frequências que o Sol emite. Né? Segundo o conhecimento trazido para nós aqui através do Tzolk'in. Então, dia após dia, o Tzolk'in diz pra gente que o Sol está cunhando está sintonizando, está afinando, né? Está cunhando mesmo na superfície da Terra, né, da nossa atmosfera, a frequência daquele dia. E a trezena, a observação da trezena, nos demonstra que esse cunhar diário das frequências de cada dia descritos no Tzolk'in, elas formam sempre 14, tá? Muito parecido com o processo que tem aí também, natural, tá? Que acontece dia após dia. Então, sendo hoje a coluna do meio, que é Kimi, que é a casa 7, né? Então, qual a importância do dia de hoje, que é o 7º dia da trezena, na questão binária da força do signo? Então, se você observar aqui, ó, hoje é o 7º dia, hoje, tá? A força de hoje tem a potência 4, né? Qual é o dia aqui dentro desse processo de 13 dias que somado a 7 vai dar 14? É hoje mesmo, ou seja, o dia de hoje tem o dobro de significado dentro desse processo aqui de construção, tá? De projeção, de sintonização, de intensificação, de criação, de manifestação das frequências de Ahau. E isso a gente espera, seguindo o Tzolk'in, no caso dessa trezena, a gente espera que isso se manifeste dentro da gente, tá? E é no decorrer da passagem dos ciclos, no decorrer da passagem do Tzolk'in, tá? Quanto mais você presta atenção e se torna consciente desses ciclos, dessas frequências, do que ela espera, do que ela propõe pra gente, mais isso vai se tornando, mais isso vai se manifestando no decorrer do tempo, do dia a dia, da sua rotina. Quanto mais você vai visualizando e projetando isso, você vai fazendo a coisa acontecer, você vai criando, vai sintonizando, você vai criando a mágica dentro de você, a mágica que está nessa fórmula de cada uma dessas 20 trezenas. Tá? Então você tem que se tornar um mago de você, você tem que traduzir esse entendimento, essa dança entre os signos, essa equivalência binária entre os signos e de que forma isso pode se transformar numa ferramenta. Né? Hoje é o dia 7 Kimi, gente. 7 Kimi. 7 Kimi. Morte, transformação, morte dobrada. 2 vezes Kimi, 2 vezes morte, 2 vezes a transformação, tá? Hoje é 7 Kimi, 7º dia da trezena do guerreiro, tá? Da trezena Ahau, tá? Da trezena da luz, tá? Da trezena do nosso gestor, do nosso tutor, do nosso jardineiro. É o sol que constrói a gente, tá? E hoje é a frequência que simboliza a Ahau, simboliza a força, né? Simboliza a capacidade de vencer, a capacidade de se sobrepor às dificuldades, tá? Assim como os gêmeos heróis sobreviveram aos deuses da morte, os desafios de bola com que eles foram convocados para jogar no submundo de Xibalbay, tá? E aqui tem uma coisa muito interessante que eu vou trazer para vocês, que é o seguinte, tá bom? Ó, hoje é 7 Kimi, beleza? Eu já mostrei ali na trezena, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês muito interessante, tá bom? Eu tô com um livro aqui, deixa eu voltar na página, que é o Popol Vuh. Popol Vuh é a Bíblia Maia, onde a gente tem a razão dos signos, onde a gente tem a história contada sobre
o significado dos 20 signos, né? Sobre a passagem, a construção dos signos, né? Onde a gente consegue encontrar aí uma essência, uma coisa mais verdadeira com relação a isso, né? Quer dizer, a gente consegue se libertar da dependência de um texto escrito em algum lugar e sim compreender a razão dos signos, né? E hoje eu quero trazer para vocês o seguinte: sendo hoje 7 Kimi, né, o pico do equilíbrio da trezena Ahau, que é a trezena em que eu me vinculei para trabalhar por ela, né, e me oferecer meu flesh, minha carne, meu sangue, minha coiopa está direcionada para a trezena Ahau. E eu quero mostrar uma coisa bem interessante para vocês aqui, tá bom? Com relação ao ciclo da trezena atual, que é a trezena Ahau, e não só isso, mas a presença misteriosa da frequência de Kimi, morte, tá? Mas ela, como em sua representação na mitologia maia, como One Death e Seven Death, ou seja, 1 morte e 7 morte, ou seja, 1 Kimi e 7 Kimi. São dois poderosíssimos deuses da morte que recebem, que chamam, convidam e trazem até Xibalbay, até o inferno, até o submundo, trazem os dois gêmeos heróis, Hunahpu e 7 Harpu. Traz os dois lá para o conflito. Por que esses dois deuses da morte trazem e convidam os gêmeos heróis? Né? Porque qual a importância dessas duas entidades, 1 morte e 7 morte, na construção do arquétipo do Ahau, do guerreiro da luz, representado pelos irmãos gêmeos? Qual o mistério desses dois deuses na construção do guerreiro espiritual, do guerreiro da luz? Tá? Você que está tentando entender, se conectar e absorver e trabalhar com Tzolk'in, hoje é um dia muito importante, tá? Eu vou te mostrar por quê. Porque hoje a gente tem a presença de dois poderosos deuses da morte, dois poderosos vetores que representam a transformação, em especial dos nativos do signo Ahau, a luz, Harpu, tá bom? Eu vou mostrar isso porque como eu utilizo um livro dos dias, o livro dos guardiões, para eu ter anotação de tudo, inclusive o oráculo nativo, o oráculo dos nativos de Ahau, que é o processo que a gente está passando agora de Ahau, como você pode ver aqui no bilhetinho de anotação, ó, Ahau. A gente está na trezena Ahau, ou seja, a gente está na construção dos nativos de Ahau, a gente está no desenvolvimento, a gente está na ativação, a gente está na instalação das qualidades e das forças descritas por Ahau nos nativos de Ahau. Então, se você é um nativo de Ahau, Harpu, conheço vários, hoje é um dia muito importante, tá? Não tenha medo hoje de enfrentar os seus demônios, os seus medos, a sua ansiedade. Não tenha medo, tá? Que isso faz parte do teu processo, do teu caminho. Então hoje é 7 Kimi. Transformação é a morte. É o medo da morte, é a presença, é o sentimento da presença da morte, tá? Hoje é 7 Kimi. Deixa eu mostrar para você o que eu estou dizendo, porque que um Kimi, 7 Kimi tem uma grande importância. Por que o dia de hoje tem uma importância muito grande na construção, na ativação e no desenvolvimento dos nativos de Ahau, tá bom? Ó, aqui, ó, na página 93 do Popol Vuh, beleza? Tradução de Dennis Tedlock. A gente tem um capítulo onde os mensageiros dos deuses da morte estão vindo chamar e buscar os irmãos gêmeos heróis para esse confronto do jogo de bola, que eles são fodões, eles jogam pra caramba. Então eles foram desafiados lá para jogar lá embaixo no inferno com os deuses, tá? E aí eu quero mostrar para você o seguinte, aqui a importância desses dois deuses. Cadê? Eu tinha marcado o nome deles aqui. Cadê? Ah, não, foi aqui no Popol Vuh. Eu não marquei no Popol Vuh. Eu estava fazendo a pesquisa aqui no Popol Vuh, que tem páginas e páginas tratando do 1 e 7 morte, 1 e 7 Kimi, que são os deuses da morte. Mas aqui, ó, no Jaguar Wisdom, do Kenneth Johnson, que eu destaquei aqui. Quer ver? Olha aqui, ó. 1 Death e 7 Death, tá? Aqui estamos tratando do signo de hoje, que é Kimi e morte, tá bom? Então veja aqui, ó. Então 1 morte e o 7 morte, eles estão posicionados, eles estão recebendo os gêmeos heróis lá no submundo do Xibalbay, tá? Então qual a importância dos gêmeos heróis na construção do arquétipo de Ahau, tá? Eu vou te mostrar aqui na minha anotação, porque como a gente está navegando
pela trezena dos nativos de Ahau, né, da trezena de Ahau. Então veja aqui, ó, veja aqui no gráfico, no desenho, no oráculo do caminho da serpente emplumada. Veja só aqui, ó. O caminho da serpente emplumada é um oráculo composto de 9 dias, tá? 1, 2, 3, 4, 5 é o signo do nativo, aí 6, 7, 8 e 9, tá? É um zigue-zague. É um zigue-zague que representa o movimento da energia coiopa, que é a energia vital que está na sua base da tua espinha. Esse aqui é o movimento da energia coiopa, de que forma que essa energia vai se transmutando em diferentes naguales durante sua passagem de sua vida, em períodos da sua vida, de 13, 26, 52 anos, e de que forma essa energia ela vai se transmutando nas outras e vai influenciando, intensificando, tá? E vai exercendo influência em aspectos da sua personalidade, em aspectos do seu arquétipo, tá? Por exemplo, aqui no sul, do lado direito, tá? São as forças que influenciam a sua forma de se manifestar fisicamente, racional, de tomar decisão, mais o lado masculino e racional, tá? Dentro do seu oráculo do caminho da serpente emplumada. Já aqui o lado direcionado ao norte é mais ao emocional, é mais a equivalência feminina, tá? Intuitiva, da forma de se expressar dos nativos de Ahau, tá? E os signos que estão naquelas casas são signos que influenciam, tá? Que influenciam os nativos, de que forma eles vão se compor, seu aspecto mais feminino, mais masculino, qual a influência que eles têm, tá? De que forma que os signos, os naguais, né, responsáveis por cada uma dessas posições no seu oráculo, de que forma que eles influenciam e colaboram na constituição dos suas características de personalidade, né, de seus traços de caráter, enfim, seus valores e tudo mais. Então a importância disso. Então por que eu estou dizendo isso? Porque aqui no caminho da serpente emplumada dos nativos de Ahau, ou seja, no movimento das forças criativas da construção do arquétipo de Ahau, a gente tem Kimi e Morte na casa 1, tá? E a gente tem Kimi e Morte na casa 7, que é onde influencia o emocional, que é onde influencia a parte mais sutil e mais sensível dos nativos de Ahau, que é a transformação da morte de Kimi. Então, dentro da construção do arquétipo, né, através do oráculo, do caminho da serpente emplumada, você consegue entender a importância nesse dia. E repare aqui, ó, essa é a trezena Ahau, tá? Ou seja, a trezena da construção dos guerreiros, heróis, gêmeos representados na mitologia maia, que vão lá no submundo enfrentar os deuses. Então repare que nesse processo de 13 dias dessa trezena, ó, Ahau, Imish, Ik, Akbal, Kan, Shikshan, Kimi, que é hoje, Manik, Lamat, Muluk, Ok, Shuen, Eb. Os 13 dias que compõem a construção do arquétipo do Ahau, tá bom? Agora repare no 7º dia. Eu, no decorrer da leitura e da observação, alguns dias tiveram que ser destacados aqui por conta da conexão com o caminho da serpente emplumada, que são signos que compõem esse desenvolvimento do arquétipo na trezena. E repare aqui na 7ª casa, a gente tem a intensidade, a gente tem a presença do 1 e do 7 aqui na 7ª casa. E a 7ª casa na construção do arquétipo do Ahau é Kimi, morte Kimi. Então a gente tem 2 vezes a influência e a força da morte, dos deuses da morte Kimi, representado por 1 Kimi e 7 Kimi. Então, exatamente no pico da construção do Guerreiro da Luz, a gente tem esses 2 deuses da morte forjando as capacidades, o talento e as potencialidades do Guerreiro da Luz, do arquétipo que está se construindo hoje, tá? Uma dessas forças, uma dessas presenças de 7 Kimi está aqui, está no primeiro período da infância, da construção, da consolidação dos padrões de personalidade dos nativos de Ahau, tá? É uma influência física, uma influência masculina na primeira etapa da vida e depois agora, tá? Na segunda etapa, na segunda influência, na segunda onda do caminho da serpente emplumada, que vem aí com uma influência, né, no emocional, na forma, no intuitivo, né, na sensibilidade dos nativos de Ahau. Então veja de que como assim como na mitologia maia a gente tem os 2 deuses da morte forjando o ápice e o pico da transformação do guerreiro da luz, né, em seu conflito com a morte. Então aqui a gente tem isso representado também no desenho, tá? No desenho piramidal do ciclo das trezenas. Tá bom, gente? Então eu estou trazendo isso aqui para vocês hoje para ir construindo ao pouco esse entendimento de que o Tzolk'in ele é uma ferramenta realmente de construção do ser humano, uma ferramenta de gestação da humanidade, né?
É uma ferramenta de construção do ser humano espiritual, uma ferramenta de sintonização de valores espirituais, de virtudes, né? Enfim, de características, como é que eu posso dizer? Características que podem somar na sociedade, que podem construir uma sociedade igual, podem construir indivíduos com valores direcionados ao bem coletivo, né, e não ao individualismo. Pode construir, pode sintonizar, pode trazer, né, as pessoas, né, que buscam aí um autoconhecimento, que buscam aí uma ferramenta de autoajuda mesmo, né? Porque para que serve você passar horas, anos da sua vida fazendo meditações e tentando se sintonizar com seres galácticos? Para quê? Por curiosidade, para achar bonito, para falar para os amigos? Né? Existe uma razão muito grande para a gente estar aqui, né? Quer dizer, essa nossa construção, essa nossa lapidação espiritual, né? Não é a sociedade, não é o capitalismo, não é essa disputa, não é esse combate, essa guerra, né, materialista que deve decidir, que deve definir, deve caracterizar quem você é, a sua personalidade, né? É um clichê, mas é verdade. Nós somos seres espirituais, né, habitando isso aqui. Então, né, tá aqui uma ferramenta bacana, né, pra gente se sintonizar e converter, traduzir isso, né, para o nosso cenário, né, onde a gente vai aplicar todas esses desafios, entendimentos aí. Então o Tzolk'in é uma ferramenta realmente de construção de um ser humano capaz de reconhecer a grandeza, a inteligência, a magia e o sagrado da matéria, o sagrado da existência, o sagrado da oportunidade de estar aqui e poder colaborar para fazer diferença, né, na realidade, né? Hoje é 7 Kimi, tá? Não tenha medo de que hoje vá, de que hoje morra, de que hoje se acabe, né? Situações, coisas, forças, energias, frequências que não cabem, que não servem, né? Porque afinal a gente está na construção do arquétipo do guerreiro, a gente está na quarta trezena, no quarto ciclo do primeiro capítulo, né? Do primeiro capítulo de uma história que é a história da nossa ascensão, da sua ascensão, tá? Então vamos ler esse capítulo, vamos absorver, vamos reler o capítulo, tá? Então hoje é 7 Kimi, tá? É hoje o dia que você tem que permitir a morte. Você tem que permitir ir embora, você tem que permitir se dissolver, tá? Por mais que isso se converta em lágrimas, por mais que isso se converta né, em emoção, em cicatriz, em ferida, por mais que se converta em dor, né? Mas muitas vezes dói arrancar alguma coisa da gente, alguma coisa que não faz bem, né? Então hoje é um dia para refletir. Se você quer seguir o caminho da jornada do arquétipo do guerreiro da luz, né, é um caminho de construção de valores espirituais, de valores de virtudes, né? Ou seja, o caminho do herói de Ahau, o caminho do guerreiro da luz de Ahau, é um caminho que não pode levar, que não pode ter defeitos excessivos. Ou se é que esses defeitos, se é que esses maus hábitos, essas posturas negativas, o egoísmo, né, o ódio, a raiva, a ambição louca, né, o orgulho, enfim, orgulho, quando eu falo orgulho, é o orgulho no pior sentido. Então o caminho do guerreiro da luz não pode ter isso. E se tem, se você quer seguir o caminho do guerreiro da luz de Ahau, que é o ciclo que a gente está passando agora, é disso que a gente precisa tratar nesse momento, se a gente está falando de Tzolk'in. Então hoje é o dia de você criar coragem e deixar de lado e aceitar a lágrima, aceitar a dor, né? E buscar se sobrepor àquilo que está morrendo dentro de você hoje. Deixa morrer. Deixa morrer, que você está se construindo, você está se desenvolvendo, você está se projetando, né? Algo que precisa se sobrepor a isso que não serve mais, né? A essas situações, essas pessoas, essa energia, essas ideias, esses conceitos, né? Hoje é o dia de fazer, de pôr para fora, de deixar ir, de acabar, de pôr um fim. Hoje é o dia de morrer. Aquele antigo você que não serve, que não nunca vai se tornar o guerreiro de Ahau. Hoje é o dia de tentar matar esses aspectos, matar
essas forças, matar essas características que não te deixam se tornar e nem se sintonizar com a Hal, com a Arpu, com a luz do entendimento, da generosidade, do olho no olho, da atenção, da solidariedade, da generosidade, da aceitação. Tá bom? Então, hoje é 7 Kimi. Não tenha medo da morte. A morte é um processo, tá? E você está no processo de Ahau. Ok? Hoje, então, é o 7º dia. 7º dia da trezena Ahau. É o dia da morte, 7 Kimi. É o dia de a gente aceitar, entender e deixar a transformação chegar. Deixar a morte agir. Tá bom? Esse é o caminho de Ahau, tá? Hoje, 7 Kimi, onde a gente tem a presença dos 2 deuses da morte na forja do guerreiro. Então chore o que tiver que chorar, põe para fora o que tiver que pôr, tá? Porque hoje é o dia da morte, no caminho da construção do guerreiro do espírito, tá bom? Boa intuição para você. Desejo paz, desejo força e desejo que você conquiste e consiga entrar na sincronicidade das trezenas do Tzolk'in e que isso te traga coisas boas, tá bom? Então, boa intuição para todo mundo, gente. Esse foi o Tzolk'in diário de hoje, 7 Kimi, e tamo junto aí. Espero que você tenha gostado e amanhã é 8 Manique. Tchau, tchau. Até amanhã, gente. Valeu.